Estamos no G5! Estamos na vaga de Libertadores da América direta! Que maravilha! Após a rodada 34, agora faltam só 4 jogos e o Botafogo tem uma vantagem em relação ao seu adversário direto. O primeiro adversário direto, que era o Bahia. Com esse grande resultado conquistado pelo Fortaleza, o Fortaleza fez a parte dele, ele tinha que ganhar, então ele está vivo, está aí com uma sobrevida, precisa sair da zona de rebaixamento, ainda vai... Bom, eu espero que não incomode na última rodada o Botafogo, né? Aquela minha previsão de repente pegar o Fortaleza já rebaixado, pode ser que não se cumpra, mas enfim, depende mais do Fortaleza, né? Fortaleza fez a parte dele, fez o Bahia perder pontos, e o Bahia não vinha perdendo pontos em casa, né? Então esse resultado na Fonte Nova, ele é surpreendente, muito por conta da campanha do Bahia, né, que era uma campanha de vitórias dentro de casa, só que as temporadas do Bahia, elas têm sido assim, né? O Bahia, quando precisa engrenar uma campanha dentro de casa para poder chegar numa fase de grupos da Libertadores, chegar numa posição melhor no Brasileirão, ele dá uma amarelada e aí o Botafogo, agora faltando 4 rodadas, está na 5ª colocação. Conseguimos o nosso objetivo a duras penas. Tá vendo como foi importante, né, a galera dar o sangue ali para poder vencer o já rebaixado Sport? Porque o Bahia vai pegar o Sport. O Bahia ainda vai pegar o Sport. Né? Então é muito importante que o Botafogo pontue dentro de casa, jogando mal, jogando bem. O Bahia hoje buscou, mas teve que se aventurar, teve que se arriscar, deu espaço para os contra-ataques. Fortaleza foi lá, fez 3 gols nessa jogada, né, matando o jogo. E para o Botafogo isso foi ótimo. Para o Botafogo, para o Fluminense, né? E de certa forma para quem também está lá embaixo. Está rolando aí São Paulo e Corinthians, né? São Paulo está sonhando, o Corinthians quer sonhar. Para a gente, o melhor resultado possível. O Santos poderia ter vencido o Mirassol? Seria maravilhoso. 4 pontos seria a diferença do Botafogo para o Mirassol. De qualquer forma, são 2 jogos. A vaga do Mirassol eu acho mais difícil, tá? Porque o Mirassol talvez já tenha enfrentado o seu momento de turbulência no campeonato. Começou a perder algumas partidas, tomou uma goleada do Corinthians que foi meio estranha, né? Improvável, atacando muito, acabou tomando 3 gols, perdeu um confronto direto para o Fluminense. E aí veio vitória sobre o Palmeiras, e aí todo mundo, bom, acho que o Mirassol não vai deixar de fazer aquilo que vem fazendo, vai continuar sendo regular. E o Bahia, das equipes que estão ali na frente no Campeonato Brasileiro, ainda bem, né, foi a que tropeçou. Então o Botafogo está mantendo a sua regularidade, e quando eu falo em regularidade, eu falo em números também. Na primeira edição eu comentei com vocês que o Botafogo está entre as 5 equipes, que mais venceram no Campeonato Brasileiro depois da pausa da Copa do Mundo. E a colocação do Botafogo agora ela faz jus a isso, né? O Fogão está na 5ª colocação, com vaga direta na Libertadores por enquanto, mas tem que observar os seus adversários. Né? O Fluminense, que venceu o Flamengo, ele chega com muita moral diante de um pressionado Palmeiras. O Palmeiras pega o Fluminense no Allianz Parque, precisando desesperadamente vencer, porque o Flamengo antes joga com o Bragantino, né? Então o Palmeiras vai saber aí, o Palmeiras tem que vencer. Se o Flamengo perder, o Palmeiras tem que vencer. Se o Flamengo empatar, o Palmeiras tem que vencer. Se o Flamengo vencer, o Palmeiras tem que vencer. Então vai ser um jogo mais difícil para o Fluminense do que foi o Fla-Flu. Com certeza será um jogo mais difícil. E o Bahia agora pressionado pelo resultado ruim dentro de casa diante do Fortaleza, ele pega o Vasco da Gama, que está numa fase também que nada dá certo, não faz gol em ninguém, para fazer gol é uma luta, né? Nesses últimos 4 jogos o Vasco fez gol em 1 jogo, né? E foi 1 gol só. Então já está mais difícil aí torcer para o Vasco ganhar do Bahia, mas agora depende do Botafogo. O Botafogo nesse momento depende de si mesmo para pegar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Então o Botafogo vencendo o Grêmio, o Botafogo continua dependendo de si mesmo. E aí a gente vai analisar, beleza, o Botafogo venceu o Grêmio, mais pontos, 58. Quanto é que foi o jogo do Mirassol?
Ah, se o Mirassol perder, 2 pontos. O Botafogo só está a 2 pontos. Ah, se o Mirassol empatar, 3 pontos. Ó, então já começa a ficar mais plausível, né? E o Bahia vai ter que vencer o Vasco para não ver o Botafogo se distanciar. E o Fluminense pegando o Palmeiras é um jogo de natureza mais difícil, mais complicada. É claro, né, que essa matemática ela não é nunca exata. A gente falou que dificilmente o Bahia perderia um jogo para o Fortaleza. Só que tem uma equipe do lado de lá motivada pela sobrevivência, né? E o jogo contra o Vasco que o Bahia vai ter, o Vasco não está motivado para nada no Campeonato Brasileiro. Mesma coisa Botafogo e Grêmio. O Grêmio não tem tanta motivação no Campeonato Brasileiro. O Sport também não tinha nenhuma motivação. As motivações são individuais. Só que a gente está vendo o Grêmio conquistando pontos. A gente viu o Sport ameaçando o Botafogo, e aí tendo que fazer os jogadores perderem a cabeça para conseguir virar um jogo que não era para ter sido daquele jeito, né? Então é botar a cabeça no lugar, torcer para Santiago Rodrigues, torcer para Joaquim Correia estarem à disposição, porque a gente perdeu muito sem esses jogadores, né? O Arthur jogou muita bola, tá, mas o Santiago Rodrigues ele dá uma outra dinâmica para esse time. Torcer para que contra o Grêmio a gente já não vai ter o Alex Telles. Tomara que tenhamos o Marçal, porque o Cuiabano não está na mesma rotação, né? Ele está com a cabeça em outro lugar, não está na mesma rotação. Torcer aí para que o Botafogo consiga ter uma equipe melhor, mais concentrada, diante do Grêmio, que venceu o Vasco na quarta-feira, ontem, né? Enfim, galera, feliz da vida, porque a rodada 34 ela foi muito boa, ela foi maravilhosa. Agora, a briga vai ser ali por posição, né? A gente já viu que as equipes lá de baixo, né, que estavam ameaçando o G7, elas devem ficar por ali mesmo, né? Claro que ainda tem São Paulo e Corinthians, né? Dependendo do resultado, a gente amanhã fala melhor, né? Mas a briga vai ser realmente dentro do bloco, né? Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia. Vai ser até o final do campeonato, briga escalonando aí essas posições para ver quem vai para a vaga direta de Libertadores. E nesse momento, contra todos os prognósticos, é o fogão. Cara, é impressionante, né? Numa temporada bagunçada, temporada esquisita, todo mundo fazendo o contrário do que manda o manual do sucesso. E a gente tá lá. E a gente tá brigando. Então, que continue assim, porque defender o Botafogo, o tamanho da estrela solitária, não dá para mensurar. Que bom que os jogadores estão entendendo isso. Se não estão entendendo, precisam entender. Santi Rodrigues e Joaquim Correia precisam voltar logo para a gente já começar aí a mapear esse time contra o Grêmio. Fico por aqui feliz da vida no G5. Um bom fim de noite para você e amanhã estamos juntos aqui no Gigante Glorioso. Aqui é Fogão, valeu!